Vamos então começar a nossa sessão sobre as broas castelares. Um doce típico muito do Natal, está bem? Deixem-me aqui só ver. A Tatiana não consegue ligar a câmera. Tatiana, tente ver as definições do seu computador, não lhe consigo ajudar nesse caso, está bem? Pronto, aqui só colocar tudo aqui a andar. Deixem-me só ver se está aqui tudo bem. Parece-me que sim. Então, broas castelares, aqui estamos a falar de um bolinho, de um pequeno bolo muito comercializado aqui no Natal, está bem? E é o que vamos aqui então fazer hoje. Há muitas variações, ou pelo menos há vários tipos de broa, está bem? Neste caso de hoje vamos fazer com base de batata doce, está bem? Para isso eu já tenho a minha batata doce cozida e esmagada, aqui no tacho. Cozi até ficar bem cozidinha para depois eu conseguir esmagar bem, para de ser fácil depois de envolver com o restante dos meus ingredientes. E vou já começar a ligar o meu lume. Deixem aqui ver, a Tatiana faz na mesma ao mesmo tempo, não tem problema, Tatiana, ao que tenha vá-me colocando, está bem? Vamos ligar aqui o lume e vamos logo aqui começar a cozinhar a batata doce. Ok? Eu vou trocar de colher, porque prefiro esta um pouco mais rígida para me ajudar depois a mexer tudo, está bem? O açúcar aqui vai começar a derreter e depois em contacto com alguma umidade que a batata ainda tem, vai começar aqui a ficar um produto um bocadinho mais úmido, mais aqui com mais líquido, está bem? Portanto, não se assustem, não há necessidade de colocar água neste ponto da confecção, está bem? Como veem, eu só de aqui estar a mexer já tenho aqui um produto já com muito mais umidade do que estava há uns segundos atrás, ok? E vamos deixar até começarmos a ferver. Entretanto, de seguida, vamos então aqui juntar a amêndoa moída, que eu já tenho aqui misturada com o ralado. Eu estou aqui a ver os ingredientes para não me escapar nada. Boa tarde. Vamos colocar depois a raspa de laranja, está bem? Que eu vou raspar ao momento. E a casca de laranja já está aqui picada, misturada nos ovos. Não acho que seja, não sei se é bem perceptível, porque isto é tudo a mesma cor. Mas a minha casca já está aqui picada diretamente para dentro dos ovos, portanto depois vai tudo para o lume, está bem? Quando colocamos os ovos, é preferível sempre prevenirem e fazerem sempre todo um método de que quando temos um preparado quente e ovos ou gemas a incorporar, vamos verter um bocadinho do preparado para dentro do ovo, mexer para temperar a temperatura do ovo e voltar então a colocar depois tudo novo ao lume, está bem? Só para se prevenirem que não há aqui nenhum choque demasiado grande de temperatura e que os vossos ovos não vão talhar, não vão começar aqui a ter ovo mexido no meio das vossas broas, está bem? Então, colocando aquilo tudo que eu estava a dizer, vamos voltar a mexer, vamos juntar depois a seguir as farinhas, a farinha de milho e a farinha de trigo, e então vamos mexer sempre até ficar voltar a ferver e engrossar logo um pouco mais, está bem? Este preparado é um preparado que deve estar bem frio antes de conseguirem moldá-los, está bem? Portanto, é importante aqui que quando o preparado sai do tacho, vai para um tabuleiro, arrefecer no frigorífico e, se possível, coloquem esse tabuleiro, deixem esse preparado no tabuleiro até ao dia a seguir, está bem? É uma mistura muito mole e torna-se muito difícil de trabalhar se não estiver bem fria, está bem? Alguém já experimentou fazer estas broas antes? Não? Pronto, vamos experimentar hoje fazê-las, está bem? Vão ver que vão ficar bastante agradáveis. Tenho muitas pessoas que me dizem que não gostam, não acham piada nenhuma à questão depois da casca de laranja cristalizada. Vão ver que no total do produto final nem se nota aqui a casca da laranja, está bem? Já tenho, não sei se é visível para vocês aqui na câmara, mas o meu preparado já está aqui a levantar a fervura. Eu tenho alguns pedacinhos pretos, mas não se assustem, é da batata, está bem? Sim, quem é que me estava a falar? Lídia? Boa tarde, diga-me.
Só, exatamente. Até ferver. Estão a ver o que eu estava a dizer? Não precisava de nenhum tipo de água, porque olhem lá como ele ficou do nada tão líquido, não é verdade? Vamos aqui, é importante aqui, nada, termos aqui então alguma calma, está bem? Eu vou reduzir um bocadinho o meu lume, que eu aumentei, que era para ferver mais rapidamente, e vou agora então juntar a amêndoa e o coco ralado. Ok. E, como vos estava a dizer, vou verter um pouco deste preparado para a minha tacinha com o ovo. Para poder temperar as temperaturas do ovo e não talhar, está bem? Basta uma colherzinha como eu acabei de fazer, está bem? É o suficiente se calhar para darmos aqui alguma temperatura e o ovo não entrar, não ter aqui então um choque de temperatura tão grande, está bem? Vamos raspar tudo muito bem. E vamos envolver tudo no preparado. Eu apaguei o lume, mas vou agora ligar baixinho para me dar tempo de raspar aqui um bocadinho da minha laranja. Tentem sempre tirar apenas a parte cor de laranja da casca, que não queremos o amargo que a parte branca nos dá, está bem? Não é preciso imenso. Queremos aqui dar só um toquezinho, não queremos que seja predominante, está bem? Colocar tudo bem uniforme, certo? E vamos juntar a farinha de trigo e a farinha de milho, está bem? Sempre com a colher, está bem? Devagarinho para que a farinha não saia toda aqui por fora. Eu gosto de sempre ter o Salazar ao pé, que é para poder ir aqui raspar as laterais do meu tacho, para não ficar nenhum bocadinho de farinha por envolver, está bem? Esta é uma receita que é muito importante vocês estarem sempre a mexer, está bem? Para garantirem que não vai pegar às laterais do vosso tacho. E agora vamos deixar este preparado voltar a ferver e a engrossar um pouco, está bem? Como veem, a textura dele não vai ficar muito mais diferente do que ela já está agora, vai ficar apenas um pouco mais espessa, mas não vai ser o suficiente para conseguirmos trabalhá-la agora diretamente. Além de que vai estar muito quente, não é verdade? Portanto, o ideal é deixarem, como eu estava a dizer, a repousar de um dia para o outro num tabuleiro com película em contacto, está bem? Para ser mais fácil depois, no dia a seguir, de vocês estarem a moldar então as bolinhas, está bem? O que é que eu aconselho também? Mãos com um bocadinho de farinha, mas nada de significante, está bem? Não quero cá as bolinhas demasiado encharcadas em farinha, está bem? Só um bocadinho, que é para não colar e para vos ajudar a facilitar aqui todo o processo, está bem? Quem está a fazer, eu estou a ver a Lídia, estou a ver a Irene, mas não consigo vos ver a todos, portanto, se alguém quem está a fazer aí ao mesmo tempo dúvidas, obrigada, Cláudia. Não, foi a Liliana. Porquê que eu lhe chamava Cláudia agora? Eu estava a pensar, eu lembro-me da sua voz, mas Liliana, desculpe. Pronto. Depois já sabe o que é que eu espero, não já? Obrigada. Já está a começar aqui a ferver. Conseguem ver as bolhas que começam aqui a soltar. Vamos deixar engrossar então um pouco. Eu, que não gostava destas broas quando era mais nova, provei agora a primeira vez isto depois de aqui em aula, em contexto de aula, e digo-vos que fiquei com o sabor delas
gostei bastante. Portanto, não sei aqui em termos de receitas, vocês já sabem, existem milhentas receitas diferentes para a mesma coisa, portanto, cada sítio pode fazer da sua maneira e depois os sabores também serem um bocadinho diferentes. Mas pelo menos aqui, as que eu fiz ideia a provar foi unânime que foi muito bom, foi muito bem recebida aqui esta receita. Ok? Deixamos aqui ferver mais um pouco. Okay. Entretanto, eu tinha o meu forno previamente aquecido a 190, está bem? Já estive a cozer aqui umas anteriormente e essas broinhas cozeram em 12 minutos, está bem? Não mais do que isso. São pequeninas, portanto também elas cozem rápido. Vemos que elas estão prontas quando elas começam a ganhar alguma cor, está bem? Pela textura, elas acabam sempre por ficar um bocadinho mais... ficarem às vezes um bocadinho mais ainda moles, mas é de estarem quentes ainda, está bem? Não ficam tão moles como ficam cruas, isso é óbvio, está bem? É uma receita muito fácil, muito rápida de se fazer. Pronto, veem que ela não fica super espessa e que acho que dá para perceber aqui o que eu digo, que elas vão ser difíceis, podem ser um bocadinho mais difíceis de moldar, está bem? Quando sai do lume eu continuo a mexer, só para garantir que o calor residual que está no fundo do tacho não continua a cozer aqui o restante do meu preparado, está bem? Mais do que cozer, quero mesmo que ele não queime aqui o meu preparado. Vou preparar um tabuleiro para arrefecer e vamos deixá-las a descansar. Quem está a fazer em casa, aconselho que o façam o mesmo, está bem? Que depois de fazerem este passo de levá-las a cozer, levar a massa a cozer ao lume, que coloque num tabuleiro ou numa taça e que leve a descansar até amanhã, está bem? Não tem mal nenhum que fique a descansar até amanhã à noite, por exemplo, desde que esteja bem tapada com a película em contacto, não tem problema, está bem? Pronto. Espalhamos sempre num tabuleiro, está bem? Para tentar que fique a menor quantidade possível. Desta maneira também é mais fácil de arrefecer. Okay. Película em contacto, sempre em tudo o que está quente, para garantir que quando vai arrefecer ao frigorífico, não vai criar aquela camada mais grossa aqui em cima, de ter arrefecido primeiro do que o restante do produto, está bem? Daí colocarmos sempre película em contacto. Ok? E vamos levar a arrefecer. Dúvidas até agora que tenham? Sim. 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 Antes de colocar... Diga? Sim, ele tem sempre uma consistência já um bocadinho grossa, ele já não é líquido, não é verdade? Não é um preparado líquido, nunca é. Portanto, é normal ele estar assim com uma textura mais espessa, está bem? E faz muito bem agora em tirar um bocadinho do preparado que está no tacho para colocar dentro da taça onde tem os ovos, para temperar a temperatura dos ovos e não ter aqui nenhum choque de temperatura, está bem? Ai, o que é que se passa com o meu rato? Não mexe? Estava aqui a tentar ver mais o restante dos meus alunos, mas não consigo. Olhem, o meu rato não está a querer cooperar, portanto vamos colocar então este preparado no frio. Dizer-vos que este preparado pode ser congelado, está bem? Imaginem que vocês só pretendem fazer metade da quantidade em broinhas e cozê-las agora, ok?
que não querem cozer mais porque ninguém vai comer, porque vão ter aqui algum desperdício. Podem congelar, está bem? Não precisam de fazer, não precisam de dar forma, podem congelar ou num saco ou em película aderente, mas um saquinho de plástico daqueles de Ziploc são o ideal, está bem? Aqueles que têm o feixinho, está bem? Colocam a quantidade do produto no saquinho e levam ao congelador, já sabem, o tempo de congelação por norma é de 2 a 3 meses, está bem? Portanto, podem aqui congelá-lo durante esses 2 a 3 meses, está bem? Para descongelar. Sempre o mesmo processo de sempre, tirar para o frigorífico no dia anterior e deixar descongelar então, no frigorífico, está bem? Depois, como não tem forma, podem então pegar na vossa massa, que vai estar com uma textura impecável, que vai estar bem fria, e vão dar então aqui a forma desejada às vossas broas e cozerem, está bem? Portanto, é muito interessante aqui, imaginem que até esta massa é muita quantidade e que depois fazer daqui a uns meses. Podem fazê-lo, está bem? Eu já cozi as minhas, criar aqui um pratinho bonitinho. Já cozi as minhas, pincel com ovo, está bem? Isto simplesmente aqui, eu não vou exemplificar porque a massa está mesmo muito quente e se formos agora a conseguir a tentar fazer, não vai dar aqui muito bem, está bem? O resultado não vai sair muito bem, portanto, se pegarem em pequenas quantidades de massa e se quiserem facilitar a vossa vida até as podem pesar, está bem? Ou seja, se quiserem podem pesar, eu diria aqui em porções de 20 gramas é uma boa quantidade, está bem? Portanto, se o quiserem fazer podem pesar novamente e então começar a fazer bolinhas, está bem? E depois colocá-las aqui, dar-lhes um formato um pouco mais alongado. Eu pincelei-as com ovo e coloquei estes vermicéis de cores por cima. Vê-se muito nas pastelarias à venda no Natal, assim com esta decoração, está bem? Podemos sempre colocar um bocadinho de açúcar em pó e estão prontíssimas. Vou repetir novamente que elas cozeram a 190 graus cerca de 12 minutos, está bem? Sim, Abílio, temos que pincelar com ovo, está bem? Ou seja, dar a forma, colocar no tabuleiro, pincelar com ovo e no meu caso eu coloquei estes vermicéis de cores. Mas se não quiserem também não necessitam, está bem? Não é obrigatório. Ok? Eu vou polvilhar com açúcar em pó. Isto devido ao ar-condicionado o açúcar vai pela bancada inteira, mas pronto. E servimos assim as nossas broas castelares. Aqui para vos mostrar. Ok. Sim? Dúvidas que tenham? Eu não sei se repeti a temperatura e o tempo, mas foi 190 graus, 12 minutos, está bem? Já sabem, conhecer o vosso forno é mais do que importante, está bem? Para garantirem aqui, para saber se precisam de virar a tabuleira a meio da cozedura ou não, porque há fornos que são mais potentes atrás ou à frente, está bem? Portanto, é importante aqui, já sabem, primeiro que tudo, conhecer o vosso forno e adaptar aqui a cozedura ao mesmo, está bem? Porque se não conhecem ainda o vosso forno, o que eu aconselho é, em vez de colocarem os 12 minutos que eu acabei de dizer que os meus demoraram, os vossos podem demorar 10 ou podem demorar 14, está bem? Vai depender muito. Portanto, em vez de colocarem o tempo inteiro que eu disse agora, vocês podem começar por colocar 6 minutos, que é metade do tempo, está bem? E depois virar o tabuleiro e colocar mais 6 minutos e verem se é suficiente para o vosso... para as vossas broas, está bem? Elas não ficam com uma cor muito intensa, elas começam a ficar um bocadinho douradinhas e é o suficiente, está bem? Não queremos que elas sequem, porque eu até vou aqui abrir uma, queremos aqui, elas racham ligeiramente e queremos aqui, eu até vou aqui abrir, que elas fiquem na mesma molinhas por dentro, elas estão bem, conseguem ver? Bem... fofinhas, por assim dizer, elas são mais densas. Aqui,
Elas são um bocadinho mais densas, está bem? Mas quer-se que elas fiquem assim, ainda ligeiramente umedecidas por dentro, está bem? Portanto, é importante aqui que não as deixem cozer demais para não ficarem muito rijas no final, está bem? Marta, depois de cozidas conservar em caixas herméticas, exatamente, está bem? Idealmente sempre conservar em caixas herméticas ou bem fechadas, em sacos bem fechados, que é para garantir que elas aguentam mais tempo, está bem? Não, à temperatura ambiente elas aguentam-se bem, mas é preciso que estejam bem fechadas, está bem? Dúvidas? Eu diria que mais que uma semaninha até. Isto é um tipo de bolo que é capaz de aguentar aqui se calhar umas 2 semanas, ou mais. É uma questão, eu já tinha dado este exemplo anteriormente. Se vocês vão fazer agora esta receita, certo? Neste caso, esta não é a receita total que está aqui na vossa ficha técnica, está bem? É menos quantidade. Portanto, não nos vamos guiar porque este não é o rendimento verdadeiro dessa receita que vocês estão a fazer. Portanto, imaginemos que vão fazer 6 broinhas. Em vez de comerem as 100 ou das 6 ou oferecerem as 6, guardam uma, está bem? Num local fechado, hermeticamente fechado ou num saco bem selado e guardam-na. Ao fim de uma semana, podem sempre tirar uma pontinha, ver aqui se ela está ainda fofinha por baixo, se provam, está bem? É muito importante nós provarmos, porque temos que saber se ela ainda está com para ser vendida ou ser servida depois desse tempo ou não, está bem? Se ainda está boa, o que eu acredito que ela vai estar boa daqui a uma semaninha, o que podem fazer é testar, guardar o restante que não comeram, voltar a colocar na caixa ou no saco hermeticamente fechado e voltar daqui a uma semana ou daqui a um para voltar a fazer o teste, está bem? Eu acho que é assim, claro que a nível de grandes empresas e de grandes negócios vamos mandar os nossos produtos para análise, para realmente estas empresas, estes laboratórios ficarem com os nossos produtos durante 1 mês, 2 meses, 3 meses, para confirmarem aqui a sua validade, está bem? É assim que corretamente se vê a validade, se determina a validade de um produto ou de alguma coisa, está bem? Agora, para vocês e para também saberem o que é que isso em casa vocês podem contar, imaginem que no Natal vocês têm um mês de dezembro muito corrido, mas querem mesmo fazer estas broas para terem em casa para servirem no dia de Natal ou na véspera. E que não podem fazer no dia anterior, mas querem fazer aqui com 2 semanas de antecedência porque têm essa disponibilidade. Também para vocês saberem, para saberem que é possível fazer isso ou não, está bem? Portanto, testarem aqui, deixarem uma de parte e fazerem esse teste, está bem? Dúvidas? Nada. Elas vão dar, aqui eu tenho 8, 4, 8, aqui tenho 8, elas devem dar pelo menos umas 20 ou mais, está bem? Eu acredito que se calhar umas 20, vá, para também não serem muito pequeninas, está bem? Mais... Diga. Claro. É possível sim, ter só atenção aqui, por exemplo, às quantidades do ovo, em vez de 75 vai ser aqui mais ou menos, aqui teoricamente seriam 37,5, portanto aqui se calhar tentarem arredondar para os 38, está bem? Mas pesarem, garantir aqui, batem o ovo e pesem depois o ovo, depois de batido, para conseguirem aqui um peso mais exato da mesma quantidade de clara e de gema, está bem? Ou se usarem ovos líquidos, ovos pasteurizados também é viável, está bem? Nada. Sim. Ele ficou a ferver no lume depois de juntar a farinha cerca de 3 minutinhos, está bem? Vai ver que ela vai começar, o aparelho vai começar a espessar ligeiramente e, portanto, desde que ele ferva uns 2 ou 3 minutinhos, já pode tirar, está bem? Sim, exatamente. Colocar num tabuleiro, num prato fundo, alguma coisa, com um película em contacto para colocarem no frigorífico e depois amanhã terminam a receita. Está bem?
Correu bem a sua receita, Lídia? Teve alguma questão? Sim? Pronto, então pode retirar do lume e colocar então no recipiente onde vai deixar descansar até amanhã. Está bem? Nada. Mais alguma questão que tenham? A Tatiana também estava a fazer, mas não tinha conseguido aqui ligar a câmera. Tatiana, está a conseguir fazer? No frigorífico, sim, não, no frigorífico, sempre no frigorífico, está bem? Até para ela ficar bem fria, para ser mais fácil de amanhã conseguirem então moldar no tamanho e no formato, neste caso no formato que é normal, mais comum delas, está bem? Há alguma dúvida em que eu possa ajudar, que tenham tido, que tenham ficado aqui com as broas? O que é que eu vos vou pedir? Que me mandem fotografias, está bem? Quero saber se fizeram, se não fizeram, se correu bem, se não correu, se gostaram, já que houve a maior parte das pessoas que participou que não tinha ainda comido, que ainda não tinha experimentado, está bem? Portanto, deem-me o vosso feedback por mensagem, está bem? Fico à espera, está bem? Estes webinars são muito importantes para termos este feedback, está bem? Por norma, há sempre esta questão de que vocês me enviam uma mensagem e eu respondo só no dia a seguir, por exemplo. Portanto, aproveitem que estão em direto comigo para colocar as vossas dúvidas da receita que estamos a fazer para ser mais fácil aqui também a nossa comunicação, está bem? Mais alguma questão que tenham antes de terminarmos? Não? Se não, então, fico a aguardar as vossas fotografias, ok? E vejo, sim. Exatamente, sempre pela plataforma. No campus, pode-me enviar uma mensagem com as fotografias da sessão que fizemos. Está bem? Pronto. Obrigada a todos, resto de uma boa tarde e uma boa semana. Obrigada.